Você prefere que... Agora foi. Estamos gravando. Obrigada, Premier, por disponibilizar tudo isso para a gente, então, essa plataforma, para a gente poder dar sequência na nossa Semana do Idoso e encerrar hoje, assim, sexta-feira. Câmeras não funcionaram, mas agora a gente trocou de computador e está tudo certo. Queria agradecer imensamente o convite do Colette Vett para a gente falar sobre assuntos tão importantes e tão pouco falados na graduação. A gente precisa muito abordar isso na graduação. Os professores, os coordenadores, eles precisam dar um jeito de colocar esses assuntos nas vidas, né, dos graduandos, porque a gente sofre muito quando a gente chega no mundo lá fora, né, no mundo real, e a gente percebe que a gente tem que lidar com coisas que a gente não aprendeu. E a gente vai aprender na raça, cada um de um jeito, cada um com a sua experiência, cada um com o seu jeito de falar, com as suas experiências de vida, de trabalho, com a experiência do outro, né, que é o tutor, que vai estar na nossa frente, sem saber, às vezes, o que esperar, né, do que a gente vai dizer para ele. E eu também aprendi isso aos poucos, eu me aprofundei mais nesses assuntos há cerca de 2 anos, quando eu tive uma experiência muito triste, né, com uma paciente que faleceu, e a tutora era psicóloga, e a gente se juntou, fez um grupo, fez um projeto, que foi o projeto do Baralho da Clarieta, e a gente precisou elaborar formas de melhorar a comunicação entre as pessoas, entre inclusive os veterinários, porque a gente tem muito medo, a gente tem muita dificuldade de falar sobre o fim entre a gente mesmo, né? A gente tem dificuldade de aceitar o fim da vida até na nossa vida. Então, é por isso que é tão importante a gente falar sobre a comunicação de más notícias. Deixa eu ver. A lista de presença a gente vai fazer já. A Júlia falou que vai me ajudar em relação a isso, por conta do problema que a gente teve que mudar de sala, tá? Eu vou deixar para responder as perguntas no final, porque só para não perder o fio da meada, para a gente não atrasar muito, eu sei que vocês têm aula daqui a pouco, por conta desse atraso, a gente vai acabar passando um pouco da 1 hora, então, quem não puder ficar com a gente, depois assista a palestra que ficou gravada, mas eu vou tocar o barco aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Negrão, eu sou bióloga, eu sou médica veterinária, eu faço atendimentos domiciliares na região de São Paulo, eu atendo em vários bairros, na cidade inteira e algumas cidades ao redor, né, alguns municípios aqui ao redor. Eu sou especializada em odontologia de cães e gatos pela Anclivepa, e eu sou cofundadora do projeto do Baralho da Clarieta, que a gente pode conversar sobre isso numa próxima oportunidade, para a gente não estender tanto a palestra aqui hoje, tá? Mas o Baralho da Clarieta é uma ferramenta que a gente criou para facilitar a comunicação entre o tutor e o veterinário, para a gente poder entender o que é importante para ele nesse momento do fim da vida, né? E antes da gente falar sobre como comunicar uma má notícia, a gente precisa primeiro entender o que é uma má notícia. Uma notícia é relativo, depende de quem está ouvindo, depende de quem está falando, mas pode ser uma doença crônica, que você precisa contar isso para o tutor, né, que o cachorrinho dele agora tem uma doença renal, que não tem cura, mas tem tratamento, dá para dar qualidade de vida, mas é ruim escutar isso, né? Eu recebi uma má notícia quando eu fui fazer um check-up de sangue na minha gata de 13 anos e descobri que ela estava em estágio 2 de doença renal. Para mim foi um baque. E é difícil também quando a gente vai falar para o cliente sobre uma doença incurável, um gatinho filhote com PIF, isso é muito triste da gente ter que contar para o tutor, né? Quando a gente tem uma família que teve várias experiências ruins com internações, com cirurgias, com outros animais, e aí você tem que dizer para ele agora que esse animalzinho que estava saudável até o mês passado, agora precisa de uma internação e talvez de uma cirurgia. Isso é uma má notícia para aquela família,
né? Para você, às vezes, não é, porque você sabe que aquilo vai ajudar o animal, mas para quem está ouvindo, é uma notícia. Você, às vezes, tem que comunicar um óbito de um animalzinho que faleceu na internação, de um animalzinho que faleceu no meio de uma cirurgia, por conta de uma complicação, né, do organismo durante a anestesia. Isso também é uma má notícia. Fuga de hotéis. Isso não tem nada a ver com a medicina veterinária de fato, né, com a medicina, mas o pior pesadelo de alguém que tem um hotelzinho, que tem uma creche, de um empresário, né, de um dono de estabelecimento, é você ter que ligar para o cliente e falar assim, olha, seu cachorro se assustou com os fogos no fim do ano e ele escapou pelo portão e fugiu. Já pensou? O tamanho da dor de cabeça que é isso? Como que você fala um negócio desse? É complicado, né? Acidente de banho e tosse e creches também é uma notícia. Você ligar para um cliente que trouxe um cachorro todo saltitante, feliz e contente para tomar um banho e ele sai com um arranhão na barriga porque se mexeu na hora de fazer a tosa. Ou que ele escorregou na bancada, caiu e deslocou um joelho. Isso é uma má notícia bem pesada da gente dar, né? E às vezes, para uns, é tão feliz falar sobre uma gestação e para outros é uma má notícia. Quantas mulheres hoje em dia não querem engravidar, ou estão no começo de um relacionamento, ou acabaram de terminar com o namorado e descobriu que estava grávida? Isso é uma má notícia para essa mulher, para outras é uma bênção. Então, é tudo que gera tristeza, frustração e desconforto a quem está ouvindo, né? No nosso caso, o tutor. E o que eu percebo é que omitir a verdade é cultural do ser humano. Eu não sei se é uma coisa que acontece muito no Brasil, ou se em muitos lugares isso acontece, né? Em outros países isso também acontece. Porque vocês já devem ter conhecido alguém que falou assim, olha, a minha tia tá com câncer, a minha mãe tá com câncer, mas ela não pode saber, ela vai ficar arrasada. Gente, como assim ela não pode saber? Ela é a maior interessada em saber se ela tá saudável ou não. Imagina que você recebe um diagnóstico do seu médico de que você tem um câncer maligno e que o seu prognóstico de vida, né, a sua perspectiva de vida aí é de mais um mês. Eu gostaria de receber essa notícia. Porque nesse um mês eu posso fazer a minha vida inteira ter valido a pena. Eu posso fazer as pazes com alguém. Eu posso resolver uma pendência financeira da minha família para deixar todo mundo tranquilo. Eu posso fazer um testamento. Eu posso evitar dores de cabeças burocráticas para minha família. Eu posso fazer aquela viagem da minha vida que eu nunca fiz, que eu sempre quis fazer, mas eu sempre postergava. Então, eu acho que quando a gente... Eu sempre falo que a gente tem um bilhete de ida e um de volta, né? E que a nossa viagem é aqui. Então, eu tinha um bilhete de passagem de ida para essa viagem, que foi quando eu nasci. E eu tenho passagem de volta. Se eu não aceito que eu tenho uma passagem de volta, todo mundo tem, a gente só não sabe a data dessa passagem de volta. Quando a gente não sabe a data da passagem de volta, a gente posterga muitas coisas. E às vezes a gente briga com as pessoas, a gente não é gentil o suficiente, a gente não é caridoso o suficiente, a gente não faz desse mundo um mundo melhor às vezes. Mas se a gente às vezes soubesse que talvez amanhã a gente possa não estar acordado, a gente faria desse mundo um mundo melhor hoje. E aí é disso que eu falo em todas as palestras. A gente não está falando de morte, a gente está falando de vida. Porque a gente tem que ser um ser humano melhor a cada dia. E a gente não... E é por isso que eu acho que a gente não pode esconder prognóstico, a gente não pode esconder doença, seja do tutor, seja da sua mãe, da sua tia, do seu irmão, do seu marido. Não pode esconder. Isso é cultural. Isso acontece muito na minha família. Então, a minha tia, outro dia, falou assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia, mas a sua avó não pode saber porque ela vai ficar nervosa. E aí, gente, né, é complicado a gente esconder as coisas. E para a gente comunicar uma má notícia, a gente pode usar tanto uma comunicação verbal, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, é falar, e uma comunicação não verbal, que são os gestos que a gente faz. É a postura corporal, é o jeito com que você olha, é o levantar da sobrancelha,
tudo isso é linguagem corporal, é a não verbal, né? E por que a gente precisa falar de tudo isso? Porque, primeiro, a gente tem um novo entendimento sobre os animais, né? Então, a gente tem aí a mudança do papel que esse animal ocupa numa família. A gente não tem mais aquele, hoje a maioria, né, dos nossos pacientes não são mais aqueles cachorros de quintal, o gato que fica na rua, que alguém da rua que dá comida. São membros da família, são filhos. Tem um monte de família que deixa de ter filho para poder ter um animal de estimação e opta pelo animal de estimação porque não quer uma criança. E tudo bem, quem somos nós para julgar, né? Eu tenho um monte de paciente que são filhos. Os meus gatos são os meus filhos. Quando as pessoas perguntam, você tem filhos? Tenho 2 gatos. As pessoas, e eles são tratados como tal. E com isso tudo gera um aumento da cobrança, né? Então, a gente sai da faculdade treinado para salvar o tempo todo. E se o paciente morre, você falhou. Mas não é assim que é no mundo real. Porque no mundo real as pessoas morrem, os bichos morrem, as plantas morrem, todo mundo morre. A partir do momento que você nasceu, você vai morrer. E com essa cobrança de muitas vezes o cliente chega pra gente e fala assim, olha, eu dei quiabo, faz 1 mês que eu tô dando quiabo e não, essa bolinha aí, esse tumor na mama dela não tá resolvendo. Não vai resolver. E aí eles trazem pra gente muitas vezes quando é tarde demais. E com isso, a gente tem uma potencialização do nosso sofrimento. Porque a gente não consegue, às vezes, resolver aquele assunto, a gente não consegue resolver aquele caso, a gente não consegue salvar aquele animal. As pessoas têm uma cobrança enorme em cima da gente, de que a gente tem que salvar o tempo todo. E por essa potencialização de sofrimento, dentre outras tantas coisas que acontecem dentro da nossa profissão, a gente tem um alto índice de suicídio dentro da veterinária. Eu já conheci vários veterinários que tiraram as suas vidas. Conhecidos de conhecidos, sabe? Amigo do amigo, o veterinário que trabalhava no pet shop, não sei de onde. Isso é muito triste. É muito triste. E por que tudo isso acontece? Novamente, porque é pouco abordado na graduação. E eu acho que se a gente falasse mais sobre esse tipo de coisa e desse mais suporte psicológico para os alunos, muitas dessas depressões seriam evitadas quando a gente chega no mundo lá fora, quando a gente pega o nosso diploma na mão. Opa. E aí, o que é a linguagem não verbal? Acho que aqui eu inverti uns slides, gente, desculpa. O que é a linguagem não verbal? Então, é a postura, né? O jeito que a gente usa para falar as coisas. Eu gosto muito desse livro, do Corpo Fala. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aí. Eu gosto muito desse livro. Tem uma série bacana para quem gosta de TV, que se chama Lie to Me. Eu aprendi bastante coisa com essas séries e com esse livro. Eu mudei muita coisa no meu comportamento, no meu jeito de falar, quando eu vou comunicar uma má notícia. E eu acho que para quem curte e para quem quer aprender um pouco mais sobre isso, não só na parte de comunicar notícia, mas na parte de conversar com outro ser humano. É bacana. E a gente, às vezes, aprender a ler melhor as pessoas também. Tem o jeito que você aperta a mão do cliente diz muito ao seu respeito. O jeito que você mostra para ele onde ele vai sentar, aonde que você quer ajudar. Então, assim, quando você vai mostrar para um cliente onde ele vai sentar, não faz assim, não aponta na cara dele, não faz, senta ali. Tem gente que faz assim com a mão, né? Posso te ajudar? Pode se sentar ali? O que eu posso fazer para te ajudar? Sempre com a mão, nesse sentido que é como se fosse um ato de submissão, mas não é submissão no sentido ruim da palavra, mas sim no sentido de eu estou disponível para você, né? E no sentido de dar abertura, de ser receptivo. Quando você for apertar a mão de um cliente, sempre olhe no olho, se apresenta, aperta a mão da pessoa de um jeito firme, porém gentil. Não é para esmagar o dedo da pessoa, não é para fazer mão de alface, porque isso é muito chato.
E também quando a pessoa estiver te contando, por exemplo, às vezes você precisa dar uma notícia para uma tutora de que a cachorra dela tem câncer de mama e ela precisa fazer uma cirurgia de mastectomia. E aí essa tutora começa a chorar. Isso já aconteceu comigo. E ela tá te contando que ela passou pela mesma coisa, que ela teve câncer de mama, que ela fez quimioterapia, que ela fez uma mastectomia. E ela tá chorando porque ela nunca imaginou na vida dela que a cachorra dela iria passar pela mesma coisa e que ela iria relembrar todo o sofrimento da vida dela. E quando ela estiver te contando isso, esteja extremamente ouvidos a essa pessoa. Porque ela precisa desabafar, às vezes ela não tem mais ninguém para conversar. Às vezes ela não tem mais ninguém para contar os medos dela, as dores dela, principalmente em relação aos animais. Não é para ficar assim, igual tá essa moça na foto. Isso é tédio, isso é descaso. Esteja aberto para ouvir o que essa pessoa está te falando. Opa. E eu vi alguns estudos que falam que apenas 7% dos nossos pensamentos são expressos em palavras. O restante é demonstrado pelo corpo. Então, olhe no olho da pessoa quando você estiver conversando com ela. Mantenha o seu olhar sereno quando você estiver dando uma má notícia e escutando um desabafo. Descruze os braços, porque isso mostra que você não está dando abertura para a pessoa, você não está aberto, você não está disponível, você não está receptivo. Abra os seus braços. Volte o seu corpo em direção à pessoa que está recebendo a notícia. Se você... A pessoa tá... Fica de frente para a pessoa, os seus pés virados para a pessoa, sua cabeça virada para a pessoa. Tudo isso demonstra que você está ouvindo ativamente essa pessoa. Se você a pessoa está conversando e você está com o corpo virado para cá, a linguagem corporal que você está passando é que você quer ir embora. E não é isso que você quer passar para a pessoa nesse momento. Use um tom de voz sereno, não é para falar de forma agressiva, não precisa falar para dentro, você tem que ser claro, a pessoa tem que escutar o que você está dizendo, mas tenha um tom de voz sereno. Toma cuidado com o vestuário. Eu gosto muito das palestras do Gioso, quando ele fala de vestuário. Quem não sabe quem é o Gioso, por favor, procure na internet, principalmente para quem tiver para se formar, porque ele fala que quando a gente trabalha de camiseta e calça jeans e tênis, a gente passa menos confiança e menos responsabilidade para o tutor. Então, a gente tem que se vestir igual médico mesmo, porque a gente é médico, né? Às vezes as pessoas esquecem isso, mas a gente é médico, de bicho, a gente é. O aperto de mão a gente já falou, mas eu coloquei uns asteriscos aqui, porque a gente precisa tomar cuidado com isso agora na quarentena. A gente está passando por um período muito triste no nosso planeta. A gente está passando por isolamento social, distanciamento social. Então, assim, não é para ficar apertando a mão das pessoas. Não é para abraçar as pessoas agora, nesse momento. Mas, no geral, quando tudo isso acabar, o abraço ele é extremamente bem-vindo. Extremamente bem-vindo. E eu passei por algumas perdas de pacientes esses dias, durante a quarentena, e é absurdamente triste você não poder abraçar o tutor, e você não ser abraçado, porque a gente também fica triste. Eu fazia muito tempo que eu não passava uma situação tão desafiadora, assim, tão avassaladora na minha vida, que foi fazer uma eutanásia, ver a cliente chorando e não poder abraçar ela, porque ela mora numa casa onde a mãe estava passando por um problema sério de saúde, a imunidade baixa, então, assim, eu não podia levar um piolho para dentro da casa dela. Quem dirá dar um abraço, né, sem saber se eu sou um portador sintomático de Covid-19 ou não, né, então isso é muito triste. E o silêncio, quando a gente fala de silêncio nesses momentos, ele não precisa ser constrangedor, ele também não é obrigatório, mas não se sintam na obrigação de falar alguma coisa o tempo todo. Às vezes você só está perto da pessoa e você está do lado, ou você passar a mão nas costas da pessoa, pôr a mão no ombro e ficar em silêncio, deixar aquela pessoa respirar, ou deixar ela falar. O seu silêncio, às vezes,
vale ouro. Às vezes o silêncio é extremamente acolhedor e a gente não sabe, né? Não entende. E qual que é a importância de uma boa comunicação, né? Qual que é a importância da gente saber como se comunicar direito? É a gente saber mostrar empatia por aquela pessoa que está em dor. É a gente saber ler o tutor e entender qual que é a dinâmica daquela relação. Eu já tive clientes que eu demorei anos para descobrir que ela não era a tutora do animal, ela era funcionária da casa. E quem tomava as principais decisões era o tutor. E aí teve um dia que ela falou assim, então, eu preciso ligar para o senhor fulano para saber se ele me autoriza a fazer tal coisa. Aí eu falei, ué, ela não é a tutora da cachorra? Então, às vezes a gente precisa entender qual que é a dinâmica daquele animal dentro daquela família. Se é... Eu já tive casos onde a relação da tutora com a cachorrinha era extremamente forte, porque a cachorrinha foi dada pela mãe dela, a mãe dela faleceu, e a cachorra idosa, a única lembrança viva que ela tinha da mãe dela. E a cachorra estava doente. Como que eu ia dar essa notícia para ela? É difícil, né? Prepara o ambiente para quando você for receber esse tutor no seu consultório para dar uma notícia. Evita som ambiente de recepção, que às vezes o recepcionista gosta de ficar escutando música no computador da recepção. Isso é muito chato. Quando você tem uma situação dessa, né, tensa para lidar. Quando tem estagiário, auxiliar na sala, evita conversa paralela, não fica de zum, zum, zum aqui atrás, porque isso tira o foco, isso é chato, isso é falta de respeito. Evita, se você puder escolher, se tiver mais consultórios que você possa escolher dentro de uma clínica, evita usar o que fica diretamente do lado do banho-tosa para evitar aquele monte de ruído, de secador, de soprador, de torneira, de coleira batendo na parede, de cachorro latindo, de gato miando, porque isso também é chato, né? Não fica olhando no celular e no relógio. Você está dando uma má notícia. Esteja ali presente. Você não tem... Esquece o que você tem para fazer. Você tem que estar ali disponível. Não é para você ficar preocupado com o seu horário de almoço, com o cliente que está chegando, porque você precisa mostrar para essa pessoa que você está ali para ela, e não que você está preocupado de estar em outro lugar. Seja transparente, então não esconda nada. Fale pausadamente para ela entender e assimilar o que você está falando, porque às vezes é muita informação ao mesmo tempo, a pessoa, na hora que às vezes você fala a palavra câncer, acabou, dali para frente ela não escuta mais nada. Então, no meio da conversa, vai perguntando se ela entendeu o que você está dizendo, se ela tem alguma dúvida, se ela quer fazer alguma pergunta. Esteja disponível, que a gente está falando isso aqui, né? Batendo nessa tecla o tempo todo, e disponível como pessoa, não é só o horário da agenda. Não minta, não esconda o prognóstico, mas seja delicado na hora de passar essa informação. Dê preferência para conversar pessoalmente. Se não for possível de forma alguma, liga. Não é para usar mensagem, não é para usar WhatsApp. Não se faz isso pelo WhatsApp. Isso é muito delicado. E eu entendo que eu me sinto velha quando eu falo isso. Eu tenho 36... Não, mentira, eu tenho 35 anos. Eu vou fazer 36 esse ano. Mas eu me sinto muito velha quando eu falo que a geração nova, né, a galera que está se formando agora, às vezes até o pessoal que faz estágio na clínica onde eu dou plantão, onde eu dava plantão, você pedia para ligar para alguém porque era algo urgente, era algo sério, a pessoa mandava mensagem, tô esperando ele responder. Parece que a galera mais nova tem medo de falar no telefone, eu não gosto de falar no telefone, mas tem coisas que a gente não pode responder pelo WhatsApp. O WhatsApp ajuda muito, eu adoro. É muito dinâmico, mas não para esse tipo de situação. Nunca, tá? Não façam nada sem autorização do tutor. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na odonto, tá? Se eu tenho um animal, eu estou num procedimento odontológico, eu disse para o tutor que era só para fazer uma profilaxia, que é uma limpeza e polimento, eu ia radiografar a boca toda, e que não ia ter nenhum dente para extrair. Só que no meio do procedimento eu percebo
que eu vou ter que extrair um dente. Só que esse animal é um animal de exposição. Eu não posso extrair o dente do cachorro, ele não pode mais ir para exposição se ele extrair esse dente. Então, se eu fizer isso sem autorização do tutor, eu corro o risco de tomar um processo jurídico. Então, você não pode fazer nada sem autorização por escrito desse tutor. Nada. Em hipótese alguma, tá? E não é proibido chorar. Eu já chorei várias vezes, dando uma notícia, fazendo eutanásia. Quando eu recebi ligação de cliente falando que o cachorrinho tinha, ou o gatinho tinha falecido no meio da madrugada, eu já chorei várias vezes. E não é feio, não é sinônimo de fraqueza, não é proibido, não se sintam mal com isso. A gente está mostrando que a gente é ser humano e que a gente tem sentimento, tá? E lembra que eu falei de trabalhar a sua escuta ativa? Escute, ouça, olhe, esteja disponível para aquela pessoa. Não adianta você estar olhando para ela, ela está falando, e você está pensando que você tem que cozinhar o almoço quando você chegar em casa, que você tem que pagar uma conta, que você, hoje é rodízio do seu carro. Não, escuta o que ela está te dizendo. Porque, às vezes, ela vai te dar informações muito importantes de como que você vai ter que se comportar e de como que você vai ter que lidar com tudo isso até o término do tratamento desse animal. Encoraje ela a continuar falando quando ela estiver expondo o que ela sente. E o contato físico, aqui tem os asteriscos de novo por conta da pandemia, mas assim, o contato físico, ele estimula terminações nervosas para o bem ou para o ruim. Então, para o bem ou para o mal, né? Então, assim, se você está do lado da pessoa, ela recebeu uma notícia ruim, ela está chorando, colocar uma mão no ombro, pegar na mão da pessoa, isso ajuda ela a se sentir acolhida. Fique próximo, asteriscos de novo, por conta do momento que a gente está passando, mas às vezes você é uma pessoa que não gosta de ser tocada, ou que você não tem intimidade com a pessoa, fica próximo dela. E isso, às vezes em silêncio, isso já é o bastante. Não precisa se preocupar em falar nada. Para algumas pessoas isso é um dom natural, para outras isso tem que ser treinado. E tem um monte de jeitos da gente treinar isso. Tem literatura, tem blog, tem livro, tem vídeo no YouTube, tem trabalho científico, tudo da área da psicologia, ensinando a gente a dar más notícias. Eu não nasci com tudo isso na minha cabeça, eu aprendi. Eu tinha já um jeito mais humano de fazer o meu atendimento, mas essas técnicas todas eu aprendi. E isso qualquer um pode aprender, mas tem gente que vai levar mais jeito e tem gente que não. Então, o que eu falo em relação a isso é, para quem for gestor de uma equipe, para quem tiver uma clínica, para quem tiver intimidade com o dono da clínica, para quem estiver fazendo estágio, ou para quem for recém-contratado, não façam, não cometam o erro de sempre escolher uma única pessoa porque ela leva mais jeito para dar uma má notícia. Isso é um desgaste emocional para a gente tão grande, da gente ter que dar uma má notícia, que isso não deveria ser feito sempre com a mesma pessoa, porque ela vai entrar numa situação de burnout, de síndrome por fadiga, de compaixão, de empatia. Ela vai adoecer, e ela precisa de ajuda terapêutica, ela precisa de ajuda profissional, e ela precisa dividir esse fardo com os colegas. Então, eu acho que todo gestor deveria treinar a sua equipe para esse tipo de situação. E um ajudar o outro, dentro do possível, de uma equipe veterinária. E aí eu sempre falo para a gente escolher o melhor horário para falar sobre esse tipo de coisa. Não adianta o cliente virar para você, às vezes é uma conversa longa, você tem que explicar um monte de coisa no exame, contar para ele como que vai ser o tratamento, e aí você precisa, ele liga para você e fala assim, olha, eu tenho uma janela de 10 minutos no meu horário de almoço da empresa, eu posso passar aí, então, para a gente conversar? Fala, olha, vamos fazer o seguinte, que horas você sai do trabalho? Posso te ligar depois? Ou consegue passar aqui depois? Você consegue vir no sábado para a gente conversar? Às vezes é sexta-feira, né? Se não for nada urgente. Mas, porque aí você não vai ter interrupção, você vai ter a atenção da pessoa toda voltada para você e você não vai ficar preocupado de ter que
cuspir informação tudo correndo porque a pessoa está com pressa. E aí você garante que ela vai entender e assimilar tudo que você está falando para não chegar em casa e esquecer tudo e não dar a devida atenção ao tratamento, comprometendo a saúde, a qualidade de vida e o sucesso daquele protocolo com o animal, porque ela não entendeu o quão importante aquilo era. As experiências do tutor devem ser consideradas quando a gente está falando de uma doença. Então, por exemplo, ontem à noite eu tive que dar uma má notícia para uma cliente. E eu tive que contar para ela que a cachorrinha dela era renal. E ela não era renal, mas ela ficou. E aí, conforme eu ia começar a discutir o exame com ela, eu falei para ela assim: você já teve algum animalzinho na sua casa, na sua família, com doença renal? Você sabe o que é a doença renal? Não, eu não sei. Não, eu não tive. Então eu vou te explicar o que é. E aí você começa e explica para a pessoa. Porque ela, às vezes, é uma pessoa que fala: nossa, eu já tive 10 gatos, todos morreram de doença renal. Então ela já sabe o que esperar. É diferente. Ela não vai ter muitas surpresas daqui para frente. E adeque sempre o seu vocabulário para o tipo de pessoa que você está conversando. Às vezes você você atende um médico, você atende um advogado, você atende alguém que tem um pouco mais de instrução, ou um colega veterinário, que trouxe o animal para passar com você. E você vai conversar com essa pessoa, às vezes com um linguajar um pouco diferente, um pouco mais técnico, um pouco mais formal, do que com uma pessoa mais simples, às vezes de uma comunidade que a gente atende. Tem gente, um monte de gente, que não sabe o que significa a palavra neoplasia. E aí, às vezes, você fala assim: olha, o seu animalzinho tem uma neoplasia na mama, não sei o quê. Ai, doutora, mas ainda bem que não é câncer, né? Achei que você ia falar que era câncer. E, gente, é câncer. Então, vamos adequar o vocabulário para a pessoa entender o que você está falando. E existe um protocolo para isso. Existe um protocolo dentro da psicologia. Eu não sei se a pronúncia é Spikes ou Spikes. Eu vou chamar de Spikes, que eu acho mais bonitinho. Existe um protocolo de 6 passos para você comunicar uma má notícia para alguém. Então, primeiro, planeje a conversa. Eu faço o resumo no papel, eu ensaio antes, eu mentalizo a conversa antes. Às vezes, se precisar, ensaia até na frente do espelho, para você poder falar com mais segurança, poder prever as perguntas que essa pessoa vai te fazer, como que você vai abordar de uma forma delicada, mas transparente, tudo que você precisa passar. Avalie o conhecimento do tutor sobre o caso que a gente está lidando. Então, é o que eu falei da cachorrinha renal. Você já teve alguma cachorrinha renal na sua vida? Você já teve algum bichinho que teve doença renal? Para saber qual é o grau de conhecimento e como explicar e o que esperar da reação da pessoa. Esse passo 3 eu adaptei, né, porque esse protocolo é para ser humanos, então eu adaptei para a nossa área, que é da parte dos tutores. Então a gente tem que convidar o tutor a entender mais detalhadamente o caso, porque às vezes, quando você fala que o animal está com um câncer no baço, por exemplo, um tumor no baço, ele bloqueia toda a informação que você passar dali em diante. Quando você falar a palavra câncer, ele apagou dali para frente tudo que você está falando, porque ele entrou em Nárnia, ele está desnorteado. E aí você deixa ele respirar, fala assim: olha, você quer tomar um ar, você quer tomar uma água, você quer continuar essa conversa amanhã, você está bem, eu posso continuar, você quer entender como é que vai ser o processo daqui para frente, você quer que eu ligue para alguém da casa que esteja emocionalmente melhor para tomar as decisões em relação ao tratamento desse animal, ou ele, às vezes, não é responsável pelo animal. Vamos supor que, às vezes, a tutora foi viajar, deixou o cachorrinho com uma pet sitter, e o gato, sei lá, caiu de algum lugar e ela trouxe para consulta. Ela não é a responsável pela tomada de decisões, às vezes você tem que ligar para outra pessoa também. Forneça as informações usando uma linguagem de fácil entendimento. Isso a gente já falou ali atrás. Devagar, com sensibilidade, perguntando se a pessoa entendeu, se ela está com dúvida, se ela quer fazer alguma pergunta. Aborde as emoções do tutor, seja solidário.
pergunta se ele quer ligar para alguém, oferece uma água, pergunta se ele quer chamar alguém para vir acompanhar ele para casa se ele não estiver bem, pergunta se ele tem condições de dirigir até em casa se o animalzinho tiver falecido, se ele tiver sido na eutanásia, se ele está bem para dirigir, se quer que chame um táxi. E explique qual vai ser a estratégia de tratamento. Muitas vezes eu falo para as pessoas que, olha, tratamento, dependendo do caso, né, vai ser flexível. A gente vai trabalhar conforme ele for respondendo, e se ele não se adaptar bem a alguma medicação, a gente troca por outra, o tratamento vai ser sempre bem flexível, visando qualidade de vida do paciente. E no óbito, né, quando esse animalzinho falece numa internação ou no meio de um procedimento cirúrgico, você precisa chamar a família para vir até a clínica, não faça isso de qualquer jeito. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate aquele animal como sendo membro da família que está vindo se despedir dele. Então, prepare um corpinho decentemente para receber esses tutores. Cobre ele com um cobertorzinho, como se ele estivesse dormindo, deixa a cabecinha dele de fora, coloca uma fralda, um tapete higiênico embaixo, porque alguns animais às vezes soltam secreções e o paciente não pode, o tutor não pode chegar e encontrar o cachorrinho dele, o gatinho dele todo sujo. Isso é triste, né? Separe uma sala para isso, pergunta se ele quer ficar sós com o animal para se despedir, para digerir o assunto, para fazer uma oração, independente de qual seja a religião dele. Se ofereça para ligar para algum parente próximo para vir acompanhar ele caso ele esteja sozinho. E leve água, um copo de água. Eu fico às vezes um pouco preocupada, na hora a gente acaba não pensando muito, mas eu fico preocupada com os diabéticos, né? A gente sempre quer levar um copo de água com açúcar, leva só a água. Às vezes você não sabe se o paciente, se o cliente é diabético ou não, mas leva um lencinho de papel, um rolo de papel higiênico, porque se você perguntar se ele quer, muitas vezes ele vai falar que não, porque ele não quer dar trabalho, ele não quer te incomodar, ele já está triste, ele não sabe tomar decisões, ele está perdido. Leva, porque ele vai tomar, ele vai assar o nariz, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir melhor. Eu, sinceramente, eu amo crianças. Eu sou a tia zona do rolê, eu adoro pegar o filho das amigas e ir pro parque sozinha, no shopping, no cinema, mas eu, particularmente, não sou muito fã de criança dentro do consultório. Porque, normalmente, quando você tem uma notícia para dar, seja para explicar um tratamento de otite, muito menos nessas situações. Eu acho que criança não está preparada para passar, às vezes, por esse tipo de situação, e cabe aos pais, quando chegar em casa, contar para essa criança o que aconteceu com aquele animal, se de repente ele foi passear em algum lugar, se ele foi para o céu, se ele virou estrelinha, se ele virou um anjinho. Cabe aos pais dizer isso, não a você, na frente da criança, contar para a mãe que o cachorro, que o cachorro morreu, que o gato morreu na frente daquela criança, porque às vezes ela não está preparada para entender, para ver. E quando você vai dar uma má notícia e explicar um tratamento mais complicado, tem criança que faz bagunça no consultório e que quer mexer em tudo, às vezes quer mexer nas ampolas, coisa que quebra, coisa que vai machucar, coisa que vai cortar a mão, agulha. Eu já passei por essas situações várias vezes. E a mãe está tão preocupada em tentar controlar o filho para ele se comportar, e ela vem sozinha, não tem ninguém para deixar com ele na recepção, que ela não presta atenção no que você está falando, ela não presta atenção no tratamento, ela chega em casa, ela nem lembra que era para dar dipirona porque o bicho está com dor, entendeu? Então, se possível, evite. Tira o telefone do gancho no consultório, para não ficar tocando. Avisa a recepção, fala, olha, eu estou com um paciente, estou com um cliente, numa situação delicada, não liga, eu vou tirar o telefone do gancho, se chegar alguém, pede para esperar, daqui a pouco eu volto. Esteja disponível para aquela situação por inteiro. E pergunte para o tutor se ele já tinha pensado no depois. Eu uso sempre esse termo. Você já pensou no que vai acontecer depois com o corpinho? Porque tem gente que não sabe quais são as alternativas. Tem a cremação particular, tem a cremação da prefeitura,
Tem gente que quer levar para o sítio, enterrar na chácara, quer enterrar no quintal da casa onde ele gostava de tomar sol. Tem N situações, mas a pessoa precisa entender quais são as alternativas e que isso tem um custo. Eu sei que é triste a gente falar, mas e nesse momento, às vezes é delicado, né? Mas eu pergunto, olha, existe uma parte burocrática, por exemplo, para fazer uma eutanásia de um paciente terminal que está em sofrimento, que a gente não consegue fazer mais nada para dar conforto para ele. E a família opta pela eutanásia. O termo de autorização do procedimento, ele tem que ser assinado antes. Fala, olha, eu sei que é triste, mas existe uma parte burocrática e eu preciso que você assine um documento para mim autorizando o procedimento. Tudo bem? Você pode assinar isso para mim? E aí a pessoa assina, você deixa ela tranquila, fala, eu vou deixar você aqui com ele, para vocês conversarem, se despedir, para você ficar tranquila com ele, e daqui a pouco eu volto. E aí, enquanto isso, eu vou preparando as medicações na outra sala, o soro, e quando eu volto, o termo já está assinado, e eu falo para ela, existe uma parte financeira, você quer falar sobre isso agora? Ou você quer voltar depois? Tem gente que fala, não, quanto que é, eu quero saber, eu quero falar disso agora. E tem gente que fala que não, que, tipo, posso voltar amanhã? Pode, tudo bem, mas ela precisa saber que existe uma parte burocrática envolvendo aquela situação para não gerar nenhum desconforto depois entre você e o cliente. Acompanhe sempre esse tutor até a saída. É bonito, é acolhedor, é respeitoso. Não simplesmente abre a porta do consultório e fala tchau, a gente se vê amanhã, ou semana que vem a gente se fala. Não, coitado, acompanha ele até o carro, acompanha ele até a saída, dá um abraço no final. E não se esqueça que ele é um membro da família de alguém, que ele é o irmão de alguém, que ele é o filho de alguém, tá? E eu vi essa frase, eu achei muito legal. Eu achei essa frase na internet, de um psiquiatra, ele é psicoterapeuta, muita gente já deve ter ouvido falar sobre terapias junguianas, é desse rapaz aqui que vem, é desse senhor, é o Carl, não sei falar essas coisas em inglês, essas palavras são estranhas, Gustav Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Só isso. Certo? Todo mundo vivo? Todo mundo bem? Espero que sim, espero que esteja todo mundo aí ainda. E a gente falou de tudo isso até agora, né, de como comunicar uma má notícia, porque normalmente, quando a gente vai comunicar uma má notícia, ela necessariamente vai virar um processo de luto em algum momento. Pode ser próximo, pode não ser. Mas a gente tem que pensar que se quem se forma hoje, atender um filhote hoje, para fazer a primeira vacina dele, e cuidar dele o resto da vida dele, ele vai morrer antes de você se aposentar. Então, daqui até a minha aposentadoria, eu vou perder todos os meus pacientes. Todos. O veterinário, ele lida com a perda de pacientes queridos de uma forma exponencial muito maior do que qualquer outra profissão. Porque nossos pacientes vivem menos. Então, a gente precisa entender que a gente vai passar por processo de luto. E o tutor também. E a gente não fala disso na graduação. A gente não fala disso entre a gente. E eu não sei porquê. Eu acho que, sei lá, às vezes as pessoas têm vergonha ou elas não sabem nem que isso é permitido. Mas a gente luta também. Quando a gente perde alguém especial, né? E o que é o luto, né? O luto é a técnica, né? A explicação técnica é o processo de elaboração de uma perda significativa ou rompimento de um vínculo. Não necessariamente é a morte. Pode ser um luto por um hábito que você tinha que você não vai poder ter mais e que você sente falta dele. Pode ser o luto por pessoas, ou porque ela morreu, ou porque você se separou do marido, ou porque a sua mãe foi morar longe e você não vai mais ter ela perto de você, de uma amiga que você brigou, que você adorava. Pode ser o luto por um animal de estimação que faleceu. Pode ser um luto por um emprego que você perdeu, que você amava aquele emprego, ou que você precisava daquele emprego. Pode ser aposentadoria. Existe o luto, né, do profissional quando ele se aposenta,
dele perder tudo que ele conhecia. Ele rompeu aquele vínculo de trabalho que ele tinha, das pessoas com que ele convivia, dos horários que ele fazia. Pode ser, às vezes você perdeu a sua casa, ou você teve que se mudar de casa contra a sua vontade, né? Eu me lembro de quando eu era adolescente e a minha mãe disse que a gente ia se mudar de cidade. Eu fiquei em pânico, eu entrei em luto antecipatório, porque eu ia perder todos os meus amigos, gente. Eu nunca fui uma pessoa... eu sempre fui muito tímida. Eu não sei nem como é que eu tô aqui fazendo palestra para vocês. Porque eu sempre fui muito tímida durante toda a minha adolescência. Meu Deus, eu vou ter um mega trabalho para fazer amigos tudo de novo. E se eu não fizer amigos? E se eu vou perder minha casa? As ruas que eu ando de bicicleta? Isso é luto. Existe o luto dentro da depressão pós-parto, porque você sabe que aquela criança nasceu, que ela vai te gerar alegrias e tudo mais, que ela nasceu e vai crescer, mas a depressão pós-parto, muitas vezes ela acontece porque essa mãe, ela entra em processo de luto porque ela perdeu a criança de dentro dela, aquele vínculo que ela tinha com aquela criança dentro dela, com aquela gestação, com a barriga, com a atenção toda está voltada para a criança agora. Isso não deixa de ser um luto por essa situação, né? Pode ser um luto por um estilo de vida que você tinha que você não tem mais. E muita gente entrando em depressão agora na quarentena porque rompeu o estilo de vida que a pessoa tinha antes. Está todo mundo trancado dentro de casa. E algumas pessoas estão enlutadas por isso, sem saber que isso se chama luto. E existe o luto antecipatório. É quando você comunica uma má notícia de que o cachorrinho, o gatinho está com uma doença renal, uma doença cardíaca, uma neoplasia, né, um tumor, e que ele vai falecer em breve. Por mais que as pessoas saibam que esses animais vão morrer antes delas, elas não estão preparadas, então elas sofrem. Eu sofri quando eu peguei um diagnóstico da minha gata de doença renal estágio 2. E dentro do luto, existem os lutos que não são reconhecidos e não são autorizados, né, pela sociedade. Então, o dos animais de estimação é um deles. Quando morre o seu cachorro e você trabalha numa empresa, né, no mundo corporativo, sistema CLT, o seu chefe muitas vezes vira para você e fala assim: como assim você não vai vir trabalhar? Seu cachorro morreu? Não tem um relatório para entregar. Eu preciso de você aqui às 9. As pessoas não entendem, elas não aceitam. Tipo, é só um cachorro. Mas para mim, era meu filho, não era meu cachorro. Não era só um cachorro. Como assim? Era o meu cachorro. Tem o companheiro LGBT, que muitas vezes é privado de ter o seu luto da forma como ele deveria acontecer. A amante, quando o amado dela morre, só que ele tinha uma família e essa mulher não está autorizada a entrar dentro do velório para se despedir da pessoa que ela amava. Então, esse luto dela vai ser muito mais complicado do que seria numa outra situação. E as grávidas, quando elas têm aborto. Eu ouvi numa palestra, fui numa palestra sobre luto uma vez, e era um evento sobre a morte e o luto, que estava acontecendo ali na região da Avenida Paulista. Faz uns 2 anos isso. E eu nunca tinha parado para pensar que a pior coisa que você pode falar para uma mulher quando ela perde um bebê mas pelo menos você ainda pode ter outro. E daí que ela pode ter outro, né? Ela queria aquele, ela tá em luto por aquele, era uma vida que se foi. Ela estava esperando por aquilo. Aquela família inteira estava esperando por aquilo. Então, isso acontece. E o primeiro passo que a gente tem para, talvez, passar de uma forma melhor por esse luto é aceitar que a morte existe. Quantas pessoas vocês já não ouviram falar: porque não sei o que lá, quando eu morrer, bate na madeira, Deus me livre. Não, Deus não vai te livrar. Pelo contrário, a partir do momento que você nasceu, você está morrendo. Você só não sabe quando que vai ser. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 80 anos. A gente não sabe. Mas a gente sabe que ela existe. E é o que eu falei no começo. Quando a gente fala de morte, a gente tem que falar de vida. Se você aceita que existe um fim, que existe uma terminalidade, a sua vida fica mais colorida. E você se torna uma pessoa melhor. Para de brigar com os outros, você começa a fazer as pazes, ser mais gentil.
E aí você aceita, dentro da sua crença, seja ela da religião que for, que talvez exista alguma coisa, ou não, depois daqui. Eu acredito, depois que eu comecei a entender e que eu estabeleci que a minha crença é que depois daqui existe uma outra etapa e que eu vou reencontrar as pessoas, eu entendo que a morte não é um adeus, ela é só um até logo. E eu parei de chorar nos velórios. E as pessoas acham que eu sou insensível, porque eu não choro mais nos velórios. Eu tenho muito medo da minha avó morrer, porque eu quero ela aqui pra mim o tempo todo, mas eu não vou ter. E eu tenho que aceitar, então eu já tenho que trabalhar isso desde já. Mas é um assunto completamente proibido na minha família, é um tabu absurdo. Onde já se viu falar de morte? Que mórbido. Você ficar falando dessas coisas, essas palestras. Você devia falar coisa mais alegre. Mas eu tô falando de vida, né? E aí, existe um estudo dentro da psicologia falando da Hélia de Oliveira, que ela fez uma pesquisa com tutores, perguntando o que esse animal representava para ela. E a maior parte das pessoas disse que ele era um integrante da família, que ele era uma companhia, que ele era um carinho, que ele era um vínculo. Para a gente entender qual é a proporção de amor, de vínculo que essa pessoa tem com esse animal, na hora de entender a dor que ela está passando, na hora que ela recebe uma má notícia ou que ela está em luto. E o que essa convivência significava para as pessoas? Um amor incondicional. E é incondicional. É um amor que, sei lá, não dá para explicar. Eu não tenho filhos, eu não sei qual é esse sentimento que as mães falam, mas é o sentimento que eu tenho pelos meus gatos. Eu começo a chorar quando eu penso que a minha gata tem 13 anos e que a média aí, sei lá, é uns 17, se eu der sorte, e que eu tenho pouco tempo com ela. É pesado para mim falar disso. Eu ainda estou em luto por uma cachorra que morreu há quase 10 anos. E eu ainda sinto o pelo dela passando no vão dos meus dedos. Eu ainda sinto. Então, assim, não dá para julgar o luto do outro. A gente não tá na pele do outro. E esses animais representam pra gente um amor que às vezes a gente não tem com outro ser humano. E como é o processo do luto, né? Ele pode acontecer em várias etapas. Não necessariamente a pessoa vai passar por todas elas e não necessariamente vai ser nessa ordem. Mas, normalmente, o que os psicólogos relatam é que existe a fase da negação, não, isso não vai acontecer, não, isso não aconteceu. A fase da raiva, ai, que ódio que isso aconteceu, por que tinha que acontecer comigo? Isso não é justo. A fase da barganha, olha, mas se o meu cachorro melhorar, eu prometo que eu vou doar todo o meu dinheiro para uma ONG. Se eu me curar dessa doença, eu prometo que eu vou fazer as pazes com um parente X e eu vou ser uma pessoa melhor e eu vou trabalhar como voluntária, sei lá, onde precisa, numa comunidade. Isso é a barganha. Existe a fase da depressão, onde a pessoa entra num estado de tristeza profunda. Depois existe a fase da aceitação, onde ela se acalma, ela respira, ela elabora esse luto e ela entende e aceita o que aconteceu de uma forma mais leve e ela volta a seguir o barco da vida dela. E as reações, elas podem ser das mais variadas. Pode ter protesto, raiva, negação, insônia, tem gente que começa a ter dor de cabeça, tem gente que vai pra festa, tem gente que se maquia, passa maquiagem, tem gente que vai assistir a live do sertanejo não sei das quantas, cada um tem um jeito, e não cabe a gente julgar. Cada um vai reagir de uma forma. Às vezes, aquela pessoa está sorrindo numa roda de amigos, tomando uma cerveja, um mês depois que a mãe faleceu, que o cachorro faleceu, mas ela está despedaçada por dentro. E, às vezes, aquela pessoa que está chorando horrores, amanhã já está melhor. Então, assim, cada pessoa tem um jeito. E lembre-se, você não está na pele do outro. Cada um vai reagir de um jeito de acordo com as experiências de vida que ele já teve. E o que a gente costuma ouvir de um tutor que está enlutado? Por que isso aconteceu comigo?
E se eu tivesse feito diferente? Se fosse um tratamento diferente, se ele tivesse ido para um hospital diferente, ele estaria vivo? E se eu tivesse mais dinheiro, eu teria salvado ele? Às vezes não. Às vezes não é questão de dinheiro, às vezes é questão do tipo de doença que ele tinha, da idade que ele tinha, do jeito que ele respondeu ao tratamento. Mas qual era a minha missão em relação a esse animal? O que eu perdi? Quem eu perdi? Foram aqueles gráficos que a gente falou agora. Quem sou eu depois dessa perda? Às vezes a pessoa só tem esse animal na vida dela. É o único companheiro, ela mora sozinha, às vezes é uma história de idade, às vezes, sei lá, uma pessoa sozinha, que não tem muitos amigos. E a função principal da vida dela era cuidar desse animal 24 horas por dia. O que ela faz amanhã? Se ela não tem horário mais para dar medicação, nem dar comida, não precisa trocar fralda, não precisa atender os chamados dele, não precisa acordar de madrugada, ela vai ter uma noite boa de sono, ela não vai conseguir. Muitos tutores não dormem bem na semana seguinte, porque eles acordam de noite ouvindo o cachorro chamar. E isso é muito louco, porque a gente ainda está num estado de tensão, de luto, de perda absurdo. E quando vai parar de doer? Não sei. Para mim dói até hoje. Eu posso sorrir novamente? Pode, deve. Quando? Quando o seu coração permitir, quando você estiver pronto, tudo bem. Não tem ordem cronológica para isso. Eu devo adotar outro animal agora? Faz o que o seu coração mandar. Só não queira, por exemplo, vamos supor que o cachorro da minha mãe morreu e eu acho que para ela vai ser melhor se ela tiver um outro cachorrinho novinho agora para ocupar a vida dela, para preencher o coração dela. Mas às vezes para ela aquilo é uma traição, a memória do outro que acabou de partir. Às vezes ela não está preparada, ou às vezes essa família está tão desgastada fisicamente por ter passado noites e noites em claro, que eles querem dar uma respirada, relaxar, dormir, ter noites de sono. Isso é importante. Às vezes a saúde do tutor fica debilitada, porque ele era o cuidador primário daquele animal que precisava de atenção 24 horas por dia. E eu devo me desfazer das coisinhas dele? Não sei, não necessariamente. Às vezes não, às vezes sim. Tem gente que quer já. Tem gente que às vezes eu chego para fazer eutanásia na casa da pessoa e ela já está com tudo pronto do animal e me manda junto com o corpinho para levar embora, porque não quer mais ficar com as coisas ali porque vai fazer ela sofrer. Em contrapartida, eu tenho clientes que me ligam uma semana depois, um mês depois, para separar as coisinhas. Eu tive uma cliente que eu achei lindo o que ela fez. Ela ficou mais de um ano com os potes de comida no mesmo lugar. Só que em vez de ter comida e água, tinha pedras dentro. Não pedra qualquer, dessas tipo quartzo, essas pedras coloridas, bonitas, sabe? Tipo pedra semi-preciosa. Ela colocou dentro do pote e disse que agora, como ele era um espírito, ele precisava se alimentar de energia. E ela deixou lá por mais de um ano, até o coração dela mandar tirar. E eu achei isso totalmente louvável, achei bem bonito. E aí o veterinário? Em luta? Sim. Quando a gente perde um paciente, a gente luta. Às vezes a gente visita, no atendimento domiciliar eu percebo que a gente muitas vezes vira membro da família. E principalmente com os vovozinhos e os pacientes terminais, a gente visita essa família com muita frequência. Às vezes mais de uma vez por semana. Só que, e a gente sofre muito quando esse animal vai embora, porque a gente sente a dor da família, a gente sente a nossa dor, a gente sente saudades do pet, aquilo tudo é muito triste. Mas eu acho que, por conta do despreparo da graduação, para a gente lidar com esse assunto quando a gente se forma, tem algumas disciplinas que eu acho que, sem querer, acabam, talvez, no meu ponto de vista, banalizando a vida e desvalorizando o luto que a gente deveria ter, ou sei lá, por esses animais. Como, por exemplo, os animais de produção. E isso a gente aprende na faculdade, que é dinheiro. Pintinho de um dia é dinheiro dentro de uma granja, certo? Opa, peraí. A gente aprende que isso aqui é comida. Tem gente que tem aves de estimação. Galinha, galo, pato, periquito, calopsita. Só que a gente aprende que isso daqui é comida. Só que isso é uma vida. A gente aprende que isso é comida na faculdade. E a gente cresce culturalmente aprendendo que isso é comida.
Se eu sou vegetariana, eu não como carne há quase 5 anos, mas hoje eu penso que nada contra quem come, meu marido come e eu cozinho para ele, mas eu acho que se na prateleira do mercado a comida não fosse tão descaracterizada, muita gente deixaria de comer carne, porque a gente não vê o porquinho inteiro, a gente não vê ele vivo, a gente vê ele um pedacinho numa bandeja resfriada lá na prateleira, e a gente vai lá e compra a carninha. Só que a gente aprende na faculdade que isso daqui é comida, e não que é uma vida que a gente tem que sentir um luto por ela numa linha de produção. A gente aprende que isso é comida. Mas e por que com esse é diferente? Por que para esse é tão difícil? A gente dá uma má notícia, dizer que ele vai morrer e passar pela perda desse animal. E esse gatinho, idoso, de 17 anos, de uma senhorinha de 80 que mora sozinha, só tem ele como companhia e os filhos mal visitam. Como que você vai dar notícia? Como que essa senhora vai passar pelo luto? Como que você emocionalmente vai lidar com essa situação? A gente, o que eu falei, né? A gente tem um vínculo emocional com os pacientes, principalmente com os idosos, com os terminais, que a gente lida com eles de uma forma muito mais próxima. Permita-se sentir isso e passar por isso e elaborar isso, porque faz parte. A gente vai perder todos os nossos pacientes daqui até a nossa aposentadoria. Eles vivem menos do que a gente, isso é um fato. E eu acho que dentro de uma equipe, quando a gente tem a oportunidade de ajudar o colega, a gente precisa ser humano, ter um convívio humanizado dentro de um hospital, porque é muito difícil você, às vezes, estar dentro de uma equipe, saber que tem outro veterinário para te cobrir naquela próxima consulta e você perder um paciente extremamente querido, que você via dia sim, dia não, sei lá, nos últimos 1 ano, e aí você tá chorando com a cara inchada de que você perdeu aquele paciente e tem uma vacina te esperando na recepção. E o colega vira para você e fala assim, olha, você precisa ir, tá atrasada já, tá te esperando. É difícil você lavar a cara, respirar fundo e entrar sem chorar, com a cara bonita, porque o outro cliente não tem nada a ver com seus problemas, mas é difícil, né? E para mim, eu acho que não tem nada mais dolorido do que perder um filhote. Eu acho que quando você já está se preparando para perder aquele animal idoso, um paciente oncológico, você pode se preparar com mais calma e você sabe que aquele animal foi feliz, cumpriu a missão dele, ele deu muito amor, ele foi muito amado. Agora, um filhote, por um erro besta, da pessoa que, tipo, você avisou que não podia sair na rua sem vacina, mas ela achou que tudo bem levar ele na praça com a segunda dose, com a primeira dose. E aí o bicho pega uma sinomose, uma parvovirose, e você não salva ele. Isso é extremamente triste. Esse bicho tinha a vida inteira pela frente. Gato com pife arrebenta meu coração. Isso é muito triste. E aí o que a gente já falou, né, de preparar esse ambiente na clínica, quando você for receber uma família do pet que faleceu, ou que você for fazer uma eutanásia. E quando você for fazer uma eutanásia em domicílio, se você, por exemplo, só trabalha com atendimento domiciliar, como eu, você tem que alinhar os serviços. Você precisa saber o que o tutor pensou para o depois. Se ele vai querer fazer uma cremação num crematório particular, se ele vai querer que você encaminhe o corpinho para a cremação da prefeitura, e aí você leva o corpinho com você no final do atendimento, para um 24 horas, para uma clínica que você tenha parceria, para poder fazer a destinação desse corpinho, ou agendar o serviço para que o pessoal da cremação chegue junto com você. Eles que esperem, eles ficam lá fora, eles esperam, agenda meia hora depois. Porque é desesperador a sensação de você não saber dessa informação com antecedência e aí você chegar na casa e a pessoa virar para você e falar assim, olha, a gente decidiu que a gente vai cremar ele no crematório X, só que eles só vão chegar daqui 3 horas. E você tá lá e você acabou de fazer a eutanásia. Ninguém tinha te falado isso antes e você não perguntou.
Como que você faz para ir embora e deixar essa família com aquele animal morto no meio da sala, com a família inteira ali velando ele? É muito triste. Então, assim, eu não gosto de fazer as pessoas passarem por essa situação. Eu acho doloroso demais. E por isso tudo, eu acho que a gente tem que ter um suporte psicológico para a equipe. Gestores, providencie, por favor. Vamos mudar essa cultura do nosso país. Tenham um psicólogo para atender a equipe de vocês sempre que eles precisarem, porque precisa. E quem não tem, quem não faz parte de um lugar que tenha esse tipo de suporte, façam terapia de forma particular, sozinhos. Procurem um terapeuta e façam. Eu faço terapia há 2 anos. Eu tinha um preconceito muito grande com terapia, porque eu achava que era coisa de gente fraca, e eu achava que era coisa de gente louca. Até que eu me vi na situação de que eu estava dentro de uma sala com um terapeuta na minha frente, ainda relutando para contar os meus problemas. Hoje eu acho, me transformou tanto, me fez ser uma pessoa tão melhor para mim mesma e me fez ter ferramentas tão maravilhosas para lidar com os meus problemas da profissão e do meu dia a dia, para lidar melhor com os problemas que aparecem, que hoje eu acho que todo mundo deveria fazer. Todo mundo, principalmente veterinário. Todo mundo deveria fazer terapia, porque a gente lida com perda, a gente lida com desvalorização da profissão, a gente lida com as nossas questões particulares, a gente lida com a família, a gente lida com a pressão dos tutores e da sociedade, dos chefes, de que a gente tem que salvar e resolver e fechar o diagnóstico e pedir o exame correto o tempo inteiro. E isso é uma pressão muito grande, a gente entra em desgaste emocional e físico de uma forma muito grande. E procurem leitura sobre o tema, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, né? Tem bastante coisa disponível em livro, em PDF, em blog, sites, que a gente pode usar essas ferramentas para aprender melhor como lidar com esse tipo de situação. Aqui são alguns livros muito bacanas, que alguns deles eu já li, outros eu li a sinopse e eu falei, vou comprar, quero ler. Que são lindos, lindos. Esse Bilhete de Plataforma foi um dos livros mais lindos sobre o morrer que eu já li em toda a minha vida. É lindo, vale a pena. Tem em PDF, tem de graça na internet. Eu sou espírita, então eu acredito em algumas coisas que às vezes algumas pessoas não acreditam, mas eu tive uma crise existencial muito grande quando eu me formei e eu precisei lidar com a questão do morrer dos meus pacientes, tanto de morte natural quanto de eutanásia, mas principalmente em relação à eutanásia. E esse livro do Marcel Benedetti, que é um veterinário que já faleceu, ele escreveu esse livro sobre a espiritualidade dos animais. É um livro de perguntas e respostas. Ele é inteiro assim, não é uma historinha, mas ele é, tipo, um monte de pergunta que fizeram para ele, que ele respondeu e botou no livro. Então, tem um capítulo só sobre a eutanásia. E me ajudou muito a dar suporte e entendimento para entender que o que eu estava fazendo era ajudar esse paciente a fazer a passagem dele da forma mais digna possível, quando mais nada no mundo conseguiu dar conforto para esse animal e não tem nenhuma perspectiva de cura ou de melhora. Hoje eu encaro a eutanásia desse jeito. Tem gente que ainda é contra, tem veterinários que não estão preparados, que não gostam de lidar com a situação, e tudo bem, ninguém é obrigado a fazer nada. Tem uma cliente minha, amiga, psicóloga, que ela fala assim, nem tudo que é lícito lhe convém. E eu adotei essa frase para mim. Nem tudo que é permitido convém que eu faça. Se eu não me sinto à vontade, eu não vou fazer ponto final. Se aquilo vai de contra as minhas crenças e ao que eu julgo certo ou errado, eu não faço. E tudo bem, ninguém é obrigado a fazer nada que não quer. Mas se você se sente, não vou dizer confortável, porque a palavra também não é essa, mas se você encara, por exemplo, esse processo da forma como que eu estou dizendo, tente fazer com que ele seja o mais humanizado possível. Eu coloco uma musiquinha de fundo, eu faço uma oração,
eu converso com o animal, eu converso com a família, eu tento deixar isso o mais leve possível, porque já chega tudo que essa família passou até agora, né? Não precisa ser mais sofrimento na vida deles. E coisas que a gente não deve fazer, que normalmente a gente faz, mas que eu aprendi nessas palestras de psicologia, e eu peguei isso de um trabalho científico, de uma monografia da área da psicologia. Tem também, em vários sites especializados no luto, também tem essa lista de coisas que a gente não deveria fazer quando a gente se depara com alguém que está em luto. Então, por exemplo, não vira para a pessoa e fala assim, olha, não chora, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, ela perdeu alguém que ela amava. Não interessa se é um cachorro ou se é alguém da família. Ela tá triste, deixa ela chorar, põe para fora mesmo. Guardar a lágrima dá câncer. A gente somatiza, deixa ela. Não coloca uma ampulheta no luto do outro. Nossa, mas já faz 1 ano. Nossa, mas já faz 3 meses. Bola pra frente. Vamos passar uma maquiagem e sair de casa. Deixa a pessoa. Se você perceber que esse luto tá muito complicado, que essa pessoa tá entrando em depressão e que ela tá num beco sem saída, aí sim cabe a você orientar essa pessoa a procurar ajuda profissional. Mas o luto não é cronológico, ele não tem uma data para começar e para acontecer, para terminar. Deixa a pessoa respirar e seguir o barco no tempo dela. Não faça comparações com enlutados na mesma situação. Porque fulano reagiu de tal forma, porque você está reagindo de tal forma. Cada um vai reagir de um jeito, lembra? Cada um reage ao luto de acordo com as experiências que já teve. E não tente consolar o enlutado dizendo que quem foi estava sofrendo muito. Isso a gente faz muito, eu já fiz muito, e vou confessar que vira e mexe a gente acaba fazendo mesmo. Mas olhando por esse lado, de que eu li no site, e eu achei que faz total sentido, foi, às vezes, você dizer isso para a pessoa pode desencadear nela um sentimento de culpa, de egoísmo, porque ela vai falar, nossa, ele estava sofrendo tanto, mas mesmo assim eu queria que ele estivesse aqui. Então eu não posso chorar porque ele estava sofrendo, então ele tinha mesmo que ir embora. Não hierarquize o luto do outro. Não é porque a tutora perdeu o pet e a outra pessoa perdeu a mãe que uma pode chorar mais e a outra pode chorar menos. Cada um elabora esse luto e sente esse luto de um jeito completamente diferente. Às vezes aquele cachorro era o único membro da família que essa pessoa tinha. Era o único vínculo emocional que ela tinha com outro ser vivo. E aí? Quem é você para julgar? Não cabe a gente julgar. Se o outro chora mais, se o outro chora menos. Quem que tem que doer mais? Se é a mãe que perdeu o filho, se é o filho que perdeu a mãe? Se é a mulher que perdeu o pet? E às vezes você não precisa esperar que essa pessoa peça ajuda, porque às vezes ela não vai pedir. Ela não quer dar trabalho, ela não quer incomodar, ela tá triste. Vai lá, você ajuda. Manda flor, leva um bolo para essa pessoa comer na casa dela. Leva um chá para fazer para ela, leva uma marmita, manda entregar uma pizza. Às vezes essa pessoa tá tão triste que não tem nem coragem de cozinhar. E isso é acolhedor. Não precisa evitar de falar sobre o assunto para sempre. Nunca mais ninguém toca no nome do Totó dentro de casa, porque é triste. Não, fala dele sim, né? Dá tempo ao tempo, mas assim, fala dele, mas lembra das coisas boas, das coisas bacanas, para ficar falando do dia da eutanásia, do tratamento, da internação. Não, fala das coisas legais, de quantas canelas ele mordeu, de quantos carteiros ele afugentou, das coisas divertidas, entendeu? Não obrigue a pessoa a falar do que aconteceu, se ela não está preparada. Não adianta você chegar num velório e falar assim, nossa, morreu do quê? Quantos anos tinha? Mas como que foi? Me conta. Ela não quer contar, ela tá em dor, deixa ela respirar, meu Deus do céu. Eu entendo que as pessoas ficam curiosas. Nossa, seu cachorro estava internado, que hospital que foi? Que remédio que ele tomou? Que veterinário que atendeu? Deixa a pessoa. Quando ela quiser falar, ela fala. E não exclua o enlutado de
dos convites sociais. Não é porque ele perdeu alguém querido, não é porque ele perdeu o cachorro, que você precisa deixar de chamar a turma inteira para comer uma pizza na sua casa e ele não. Às vezes ele está precisando de companhia, ele não pode se sentir excluído nesse momento. Coitado. E não julgue o comportamento de quem está em dor. Lembra, tem gente que vai assistir a live do Léo Santana, tem gente que se debulha em lágrimas. Não julgue. Cada um vai passar isso de um jeito. E o que eu posso fazer para ajudar? Qual é o meu papel como veterinário dentro desse luto? Eu tenho que ser um porto seguro para a família. Eu tenho que... Eles têm que saber que eles podem contar comigo e que eu tô ali. Eu tenho que acolher e orientar esse luto não autorizado, porque às vezes o veterinário é a única pessoa que essa família vai poder desabafar a perda do pet. Ela não vai fazer isso com o chefe dela. Ela não vai fazer isso com a irmã que não gosta de cachorro. E os outros animais da casa geralmente sentem muito a falta do pet que se foi. Então, passem um floral para esses animais, para eles passarem por esse momento de uma forma mais leve, menos sofrida, mais calma, mais tranquila. Dê tempo ao tempo, que a gente já falou lá atrás. E indique ajuda profissional ou grupo de apoio quando você achar que essa pessoa precisa. Tem vários jeitos da gente acolher esse luto, né, do tutor e orientar ele em relação a esse momento de perda do pet. Pode ser fazendo uma homenagem para o pet, como está aqui, né, o Charlie, que a família perdeu o Charlie, levou todas as bolinhas dele para uma praça e falou assim, olha, galera, venham aqui, brinquem com seus cachorros, usem as bolinhas do Charlie e devolvam depois para o próximo cachorro brincar. É uma homenagem, né, ele deixou um legado, olha só que legal. Esse é um kit de cartão, é uma lembrancinha que eu entrego para os meus clientes toda vez que um pet falece, porque eu acho que a gente ter uma lembrancinha, ou às vezes ter alguma coisa que remete a esse animal dentro da nossa casa, às vezes para a gente poder ir lá, matar saudade, conversar, falar o quanto a gente sente a falta dele, fazer uma oração, chorar, é bacana. E não existem cartões que acolham a morte do mesmo jeito que existe cartão de aniversário, de nascimento, de formatura, de casamento. Você vai numa papelaria, você não acha um cartão desse. Esse cartão é do projeto Vamos Falar sobre o Luto. Eu comprei um bolo de cartões, eu deixo na minha casa e quando o pet falece eu escrevo uma mensagem especial, bem personalizada para aquela situação, entrego o vidrinho com uma estrelinha, ou às vezes até com um tufinho de pelo do pet, tem família que gosta, né, que quer guardar. E tem gente que faz um altarzinho em casa, tem gente que pode enterrar o pet num cemitério, existem cemitérios de animais, tem veterinário que manda flores. Eu tomo um pouco de cuidado com isso, porque a maioria das flores são tóxicas. E se tem outros animais na casa, eu tenho medo desse meu gesto de delicadeza virar uma emergência, uma intoxicação. Então, se vocês quiserem mandar flores, procurem a lista de flores que não são tóxicas, que são comestíveis, para evitar acidentes, tá? E dentro da cremação particular, tem algumas urnas que tem diversos tipos, tem de mármore, de madeira, não sei o que lá, mas eu gosto bastante dessa, que é uma urna biológica, ela é ecologicamente correta, ela é de fibra de coco, vem com umas sementes para plantar uma florzinha aqui dentro depois e enterrar no jardim, né? Bem legal. E aqui são alguns projetos, alguns sites. Eu deixei o link de cada um aqui embaixo, então eu vou ficar muito feliz se vocês entrarem em cada um deles e veem, né, darem uma olhada, dar uma caroçada lá, ver como que é cada um e o que tem lá dentro de ferramenta para ajudar as pessoas e às vezes até te ajudar, se você estiver passando por uma situação difícil também. Cada um deles é um instituto de psicologia ou tem pessoas trabalhando dentro dessa plataforma que vão poder auxiliar na elaboração desse luto, dessa perda, para que ela aconteça da forma mais leve possível. E que você passe por ela de uma forma mais leve possível. Então, tem o Instituto Quatro Estações também, tem a Casa do Cuidar, tem
o Instituto Flor de Cerejeira, que fica em Campinas, mas eles têm gente atendendo por eles no Brasil inteiro. Dentro do site tem um link, né, onde estamos, onde procurar atendimento. Lá você consegue selecionar a cidade e ver quais são os profissionais habilitados. E tem uma página no Facebook e no Instagram chamada Vínculos, Ocitocina e Luto. Não, Ocitocina, Vínculos e Luto, que é da Patrícia Hernandes, que é uma psicóloga bem bacana. Ela é muito fofa. E a página dela é todinha voltada para o suporte do tutor enlutado pelo animal de estimação. Então, ela é uma página de luto animal. Isso é muito legal. Eu não conheço outra que faça isso. Se vocês conhecerem, coloca aqui no bate-papo para todo mundo ter acesso. E se você achar que a coisa apertou demais e que essa pessoa está precisando de uma ajuda mais séria, dá o telefone do CVV para ela ligar. É gratuito, eles vão ajudar ela a sair desse buraco negro que às vezes ela se encontra, para evitar que ela faça uma besteira, tá? E agora eu vou abrir para as perguntas. Queria agradecer muito todo mundo que ficou aqui. Eu sei que vocês tinham aula, desculpa, mas a gente teve um atraso e eu precisei seguir até o final. Aqui eu vou deixar os meus contatos para quem quiser. Tem a minha página profissional, tem a página do Baralho da Clareta, quem quiser entrar lá e saber o que é essa ferramenta. Tem meu telefone, tem meu e-mail, eu sou super acessível. Quem tiver dúvidas também fala comigo depois, tá? Deixa eu ver aqui. Perguntas. Cadê? E eu não estou conseguindo colocar as perguntas aqui. Deixa eu ver, peraí. Eu só não tô lembrando como é que coloca a pergunta na tela. Se alguém conseguir me ajudar, eu agradeço. Mas, ó, a Carol Matos, pelo Facebook, perguntou assim: você acredita que a obrigatoriedade da prestação de contas... Deixa eu ver se tem... Peraí. Você acredita que a obrigatoriedade da prestação de contas das ONGs poderia ser parte da solução desse problema, tendo em vista que as doações seriam melhores distribuídas a quem realmente destina verbas aos animais? Vemos uma realidade em que poucas ONGs arrecadam fortunas graças às celebridades. O destino dessas doações é omitido, enquanto quem realmente não usa doação para fins próprios passa dificuldade. Esse negócio de ONG é bem complicado, né? Eu já vi casos que realmente não são idôneas, mas eu tento destinar o meu dinheiro quando eu vou fazer uma doação para ONGs que eu tenha referências. Você já trabalhou lá? Eu pergunto para a pessoa, né? A pessoa às vezes indica uma ONG. Eu falo, você já trabalhou lá? Você conhece alguém que trabalha lá? Você já visitou o lugar? Você sabe como é que é? E a pessoa, dependendo do que a pessoa me fala, eu opto por doar o meu dinheiro, ou doar a ração, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas eu acho que essa prestação de contas deveria ser mais clara, sim. Principalmente porque incentivaria as pessoas a doarem mais. Natália, como lidar com a reação de tutores agressivos?
Tutores que reagem de forma agressiva ao ser informado. Existem alguns tutores que não se conformam com o que aconteceu e falam sobre denunciar o médico veterinário ou a clínica? Olha, eu passei uma situação, eu já passei situações com clientes agressivos, mas porque eles eram pessoas difíceis mesmo. E eu não tenho estrutura emocional para lidar com esse tipo de pessoa. Eu não tenho. Eu tento ser o máximo educada possível com as pessoas, eu tento ser extremamente gentil com todo mundo, mas eu não tenho estrutura para lidar com gente grossa, eu travo. Então, assim, eu já trabalhei em clínicas que eu virei para a dona da clínica e falei, eu não atendo mais essa pessoa, se você quiser me mandar embora, sinto muito, mas eu não vou mais atender esse cliente. Porque eu saía de lá atordoada, a pessoa gritava, ofendia, tipo, gratuitamente. Então, eu acho que no domicílio é muito mais fácil a gente selecionar o tipo de pessoa que a gente atende, sabe? Tem gente que não tem problema nenhum, tem gente que tira de letra, gente grossa. Eu não tenho estrutura para isso, eu não sei lidar. E já aconteceu 2 vezes de eu ter uma reação, receber uma reação mais agressiva com a morte do pet, e cabe a nós manter uma postura firme, mesmo assim serena, de você explicar que não foi um erro, que não foi erro médico, que não foi erro de protocolo, que foi uma fatalidade, que era algo que já estava previsto para acontecer, que aquele pet estava doente, que aquela doença não tinha cura. Porque é aquela fase da raiva, do luto, lembra? Às vezes as pessoas querem achar um culpado. Depois, quando ela aceita, ela põe a cabeça dela no lugar, ela vai falar assim, realmente, ela não tinha culpa, era algo que ia acontecer. Eu não vacinei o meu cachorro contra a leptospirose, ele pegou a leptospirose e morreu. Não é culpa da veterinária. Só que vai demorar para ela chegar nesse nível de aceitação. Então, às vezes, a gente tem sim que lidar e tem que manter o jogo de cintura, manter a postura firme, porque muitas vezes, se você baixa a guarda, às vezes você pode mostrar para a pessoa que você tem culpa no cartório quando na verdade você não tem. Então, tem que ter a postura mais firme, sim. Deixa eu ver. Ah, achei. Essa aqui foi. Há muitos dias perdi uma filha pet, mas a minha mãe não me disse exatamente o que ela tinha. Depois de um ano, meu irmão soltou sem querer que ela tinha câncer e que tinha sofrido uma eutanásia. Quando eu descobri, me senti péssima, até hoje não me perdoei por não ter ido atrás de saber o que houve e poder ter me despedido. Isso aconteceu comigo. É horrível. Porque o sentimento de culpa é maior depois se não se pode fazer nada, porque a gente se culpa tanto. Nossa, isso é muito horrível. Eu passei 2 situações dessa na minha vida porque a minha família tem como hobby ficar escondendo as informações um do outro, quando se trata de saúde. Então, eu passei por uma situação onde essa cachorra que eu contei, que eu ainda estou em luto por ela, mesmo depois de 10 anos, ela estava ótima. Numa quarta-feira que eu visitei ela. No sábado, ela foi internada, não me contaram. Na segunda-feira, eu cheguei na academia, que ficava do lado dessa clínica onde ela estava internada e eu nem sabia. E me contaram que ela tinha acabado de falecer dentro daquela clínica e que era para eu ir lá. Imagina o meu choque se eu nem sabia que ela estava doente. Eu nem sabia que ela estava mal. Eu nem fazia veterinária. Eu estava no comecinho da faculdade de veterinária. E aí? Eu sofro até hoje, porque eu não pude me despedir. É horrível. E a minha mãe escondeu de mim que uma das nossas gatinhas tinha sido envenenada, que teve uma morte horrível, durante anos, muitos anos, sei lá, tipo, 20 anos. E aí, um belo dia, eu me mudei de casa, e quando eu fui desfazer as caixas, eu encontrei um envelope pardo, que não era meu. Eu falei, que envelope é esse no meio das minhas coisas? Quando eu abri, era a foto da necrópsia da minha gata. Pra que fazer isso? Né? Imagina a dor que eu senti anos depois.
Você citou a respeito da vestimenta. O que acha da utilização de pijama cirúrgico? Claro que limpo e bem apresentado. Pode ser relevante? Eu acho sim. Tem algumas clínicas que não gostam. O próprio Gioso fala para não ficar atendendo de pijama cirúrgico, mas em dias de cirurgia, eu atendo de pijama cirúrgico. Em dias que eu não estou em cirurgia, eu atendo de jaleco muito limpo. Eu sempre tenho um jaleco sobressalente, porque às vezes tem cachorro que sangra, vomita, faz cocô, suja o jaleco, enfim, ou pula com a pata cheia de barro. E normalmente eu não atendo de tênis de jeito nenhum, nunca, desde a época do estágio, e nem de calça jeans. Eu ando de calça social, sapato social, não de salto, porque ninguém merece a gente ficar o dia inteiro circulando de sapato de salto, o pé não aguenta no fim do dia. E camisa ou uma blusa mais bonitinha, assim, mais social. Mas eu acho que o pijama cirúrgico pode ser válido, sim. Eu, particularmente, não gosto muito de usar se eu não estou num dia que eu vou fazer cirurgia. Às vezes um médico no plantão troca o jaleco por um pijama de bichinho ou algo mais despojado para suavizar o clima pesado do consultório. Eu só troco, eu só tiro o meu jaleco e coloco o pijama de bichinho na consulta se eu sei que aquele paciente tem medo de jaleco ou se eu sei que eu vou atender um animal silvestre, onde o branco, para eles, significa um estado de alerta. E muitas vezes é um sinal tipo de perigo. Então, eu não uso branco quando eu vou atender silvestre. Eu atendo pouquíssimo, eu não sou especialista em silvestre. Eu faço um atendimento de manejo ou outro em aves. E nas casas, eu não entro de jaleco. Eu entro com a minha roupa normal, eu não uso nem o pijama, porque eu quero que o cachorro, o gato, pense que eu sou uma visita. É uma visita esquisita, que vai usar um termômetro. Mas eu não gosto de que eles associem a minha presença como sendo aquela síndrome do jaleco branco, sabe? Eu acho que eles têm um pouco de medo. E como agir e abordar quando você vê que para o tutor é apenas um animal? Eu sofro. Não dá para saber se ele age assim pelo choque do animal, estar em algo que seja má notícia ou que seja pela falta de vínculo com o filho. Então, não dá para a gente julgar, porque cada pessoa reage de um jeito, lembra? Eu já tive clientes que eu esperava que ele fosse se acabar em lágrimas na minha frente, ele simplesmente falou, não, tá bom, já entendi. Virou as costas, saiu e foi embora da clínica, ele me largou lá, sozinha, falando sozinha. Tipo, era o jeito dele de lidar com a situação, não cabe a mim julgar. Isso não significa que ele gostava menos do animal, ele gostava muito do cachorro. Só que o jeito dele lidar foi complicado para ele, depois ele elaborou isso melhor. Opa. Como depois de muitos anos exercendo a profissão, não se acostumar com más notícias, isso termina os deixando mais insensíveis. Você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar de ser humano e trabalhar no piloto automático, senão você vai virar mesmo uma pessoa fria, né? E eu acho que a nossa profissão não tem que ser assim. Eu não sei se isso é de cada um, ou eu não sei, eu acho que você ser um bom ser humano e você ter empatia pelo próximo, compaixão pelo próximo, não vai mudar. Se isso é seu, não vai mudar, mesmo se... Eu já perdi a conta de quantos animais eu vi morrer nesses últimos 6 anos, sem falar a época do estágio, sem falar os meus. E isso não vai fazer com que eu fique insensível. Lógico que uns vão doer mais, outros vão doer menos, depende do relacionamento que você tem com esse animal e com essa família. Mas a gente precisa pensar que cada luto é único, cada família é única, e a gente tem que tratar isso exatamente dessa forma. Como lidar quando o motivo da morte foi um erro cometido por você ou outro médico veterinário? Existe uma coisa na profissão chamada ética profissional com os colegas. Você não pode apontar o dedo para o colega e falar assim, olha, desculpa, seu cachorro morreu porque o coleguinha aplicou um remédio que ele não podia tomar, ou errou a dose.
Você não tem como provar, você não tem como saber. Isso pode te gerar um processo depois pelo outro veterinário, né? Do outro veterinário para você. E isso pode complicar o outro veterinário. Você não sabe o que aconteceu, você sabe o que o tutor está te contando. Você não estava lá para saber. Às vezes o tutor confunde informação, às vezes eles entendem errado, às vezes ele pode até estar falando a verdade, mas você não estava lá para apontar o colega, né? Isso é complicado, a gente não pode apontar o dedo para o coleguinha em relação ao tutor. Você pode ligar para o colega e falar, você pode pedir o telefone do colega, ligar para ele e falar assim, olha, caso aconteceu isso, aquilo, outro, eu queria entender o que aconteceu. Você se importa de conversar comigo? Porque eu tô com um paciente aqui comigo. E todo ser humano está passível de erro. Mas eu acho que é nossa obrigação estudar muito o resto da nossa vida. E se você tiver dificuldade de lidar com certo tipo de diagnóstico, de caso, não souber o que fazer, encaminhe esse paciente para alguém mais experiente, pede ajuda de alguém mais experiente, seja sempre transparente. A maioria dos processos acontece por falta de comunicação. Mas é delicado, é um assunto bem delicado. Deixa eu ver, acho que perguntas eu respondi todas. Tem mais uma aqui. Existe alguma forma de treinar para dar e receber notícias ruins? Sim, Gabriela. Lembra que a gente falou na palestra que tem livro, plataforma, site, blog, vídeo no YouTube, trabalho científico e psicólogos, né? De repente tem psicólogos especializados nisso, tem até equipes de hospitais especializadas nisso, que você pode buscar um treinamento para você, para os seus colegas, montar um grupo para ir assistir uma palestra sobre isso, ou elaborar um grupo de estudo sobre o tema dentro da faculdade, mas dá para ter treinamento sim. Dá para aprender a melhorar as técnicas. Então, acho que foi isso. Acho que eu respondi todas as perguntas. E queria agradecer muito todo mundo que ficou até o final. E desculpa ter passado tanto tempo. E é isso. Agora, deixa eu ver. Queria agradecer o pessoal que está mandando mensagem, né? Deixa eu ver como é que eu faço para voltar. Opa. Consegui acessar aqui a página dos... Pronto. Acho que foi isso, pessoal. Muito, muito obrigada. E boa aula para vocês agora, à tarde. Peraí, tem mais algumas. É que não estava no negócio não estava na parte das perguntas. Peraí. Caso o óbito do animal foi por culpa do dono, já que seja por negligência, é importante fazer chamado de atenção ao dono? Gente, isso é muito delicado. Esfregar na cara do tutor que ele morreu por negligência ou por culpa dele. Eu acho que com um jeitinho a gente pode dar a entender, mas eu tenho dificuldade com isso. Já pensou alguém virar para você e falar assim, olha, a sua mãe morreu porque você chamou ela na hora que ela foi atravessar a rua, sei lá, e ela não olhou o carro. Ou o seu cachorro morreu porque você deu um remédio que não podia dar. Com jeitinho, a gente tem que sinalizar para a pessoa aprender a não fazer aquilo de novo, mas não de um jeito acusatório, entendeu? Não apontando o dedo. Bom, acho que foi isso. Então, gente, muito obrigada. Eu vou encerrar a palestra e contem comigo se precisarem novamente de um outro tema mais para frente.
Boa semana para vocês, boa quarentena, fiquem em casa, se cuidem, cuidem das suas famílias e espero que estejam todos saudáveis até o fim dessa loucura toda. Beijo, turma.